ler mais uma vez, que é a última carta, do último estudo das 7 cartas que João escreveu, o livro de Apocalipse. E eu vou ler a 7ª, que foi, e a última, que é para a igreja de Laodiceia. Diz a palavra do Senhor, diz assim: Laodiceia era uma igreja totalmente atribulada, diz a palavra do Senhor. E Laodiceia hoje é a cidade de Pamukkale, na Turquia. Laodiceia significa justiça do povo, deriva do grego. Lá o povo fazia justiça e era o direito da democracia, ou seja, o direito do povo, o povo que resolvia o quem ia punir. Em Laodiceia havia muitas indústrias e formas econômicas, com um forte sistema bancário, muito industrial de tecido. Ali eles fabricavam muitos tecidos. Por isso Jesus dizia e faz referência: compra de mim ouro e vestes brancas. Em Laodiceia havia um laboratório com produtos de um especial e formoso, como um colírio, também uma escola de medicina, onde Jesus falava para eles que eles precisavam não de colírio físico, mas de colírio espiritual, que abrisse seus olhos. A água daquela cidade vinha à quietude das fontes, a cerca de 10 quilômetros, até chegar em Laodiceia. Chegava em forma morna, por isso Jesus dizia: água morna dá vômito, porque até chegar na cidade de Laodiceia ela chegava morna. Vamos agora para a palavra de Deus. Diz assim: a igreja de Laodiceia não recebia elogio. Jesus mais exaltava a mudar aquela igreja. Ela não foi elogiada por Jesus, mas Jesus exaltava aquela igreja ali para que elas viessem ao arrependimento, diz a palavra do Senhor, dos seus pecados, dos seus proceder. A palavra amém, que está escrito no livro de Apocalipse, o livro de Laodiceia, o versículo 14, a palavra amém diz: Jesus é aquele que confirma nossas orações. E também no 14, a palavra testemunho fiel e verdadeira diz que Jesus é a própria verdade. E também no 14, a palavra princípio da criação de Deus diz: porque Jesus estava presente em tudo na criação. Agora no versículo 15 do livro de Laodiceia, no 15 diz assim: a palavra nem és frio, nem és quente, nem sobre suas indiferença espiritual. Por que Jesus dizia nem é frio, nem é quente? Por causa das suas indiferenças espiritual daquele povo, diz a palavra do Senhor. No 16 diz assim: a palavra vomito diz, referente à água morna que bebiam e se sentiu mal, vomito. Aquele povo, a água que vinha, diz a palavra do Senhor, que eu acabei de ler, da cidade ali próximo, que ficava a 10 quilômetros, ali o povo chegava em Laodiceia, o povo bebia daquela água e sentiu vômito, querer vomitar daquela água porque ela era morna. No 17 diz assim: a palavra estou rico e abastado, quer dizer o quê? Diz a cidade sofreu um terremoto no ano 60 depois de Cristo, foi reedificada por seus próprios moradores de lá, diz a palavra do Senhor. E vamos para a palavra que está no versículo 17, a palavra infeliz, miserável, quer dizer o quê? Era a situação espiritual daquela cidade, que viviam numa situação, numa cegueira espiritual, infeliz e miserável, viviam pobre, espiritualmente cego, diz a palavra do Senhor. E no 17 e no 18, a palavra vestidura branca diz, é a santificação do povo. Vestidura branca, onde diz aqui no Apocalipse, aqui capítulo 3, a partir do 14, é o que nós devemos viver uma vida espiritual e termos as nossas vestiduras brancas, diz santidade. A palavra colírio
Quer dizer o que? Diz assim, é a cura espiritual que vê e não se contamina. Colher o que Jesus quis dizer também para essa igreja de Laodiceia, e o que? Colher para os seus olhos, que nós devemos olhar e não nos contaminar, diz a palavra do Senhor. É por isso que Jesus disse que nós temos que ter o verdadeiro colírio para os olhos, que é o que? É olhar e não se contaminar com os manjares do mundo, diz a palavra do Senhor. A palavra estou à porta e bato, quer dizer o que? Diz, é porque Jesus estava do lado de fora daquela igreja, ele queria entrar, mas aquele povo ali não queria uma comunhão com Deus, né? A palavra diz assim, eu estou à porta e bato, mas o povo não queria abrir seu coração para que Jesus viesse entrar. A palavra também que se encontra no versículo 20 do livro de Laodiceia. A palavra cearei com ele e ele comigo, quer dizer o quê? Diz o quê? É a comunhão do povo com Jesus. Jesus, ele quer que nós vivemos uma vida de comunhão com ele. A palavra cearei com ele e ele comigo. Ele quer cear com você e quer que você ceie com ele e viva numa vida de santidade com ele. A palavra se assentar no trono quer dizer o quê? Diz que Jesus, no 21, versículo 21, a palavra assentar no trono diz que Jesus quer que nós nos sente junto com ele, diz a palavra do Senhor. Ele quer que o seu povo reúna junto com ele e viva numa vida de santidade, assentar no trono. Ele quer que nós reine junto com ele, ele quer que nós vivemos junto com ele, diz a palavra do Senhor. E finalizando o que? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A palavra de Deus nos diz, falando a palavra de Deus sobre isso, o livro de Laodiceia, com a prosperidade das riquezas. E a igreja, muitos cristãos priorizam as riquezas do que amar o próximo, como Jesus fazia. A palavra de Deus nos diz que Jesus, ele quer que nós amemos o próximo, como ele também amou. Ali, aquela igreja de Laodiceia, eles viviam numa vida só na fascinação das riquezas. Eles não queriam viver numa vida de amar o próximo. Eles não queriam viver numa vida de santidade. Eles não queriam viver numa vida de viver na presença de Deus. E a palavra de Deus diz que o povo hoje em dia, muitos cristãos aí, estão vivendo nas riquezas, na prosperidade, estão sendo gananciosos, não estão vivendo para Deus, estão vivendo para si, porque diz a palavra do Senhor que a riqueza é a raiz de todo o mal. Quantos homens e mulheres de Deus aí enriquecem, não lembra mais de amar o seu próximo, não lembra mais de viver uma vida de amar ou dividir com o seu próximo, só quer ganância para si, assim que a igreja de Laodiceia vivia, querendo só ganância para si. E hoje em dia nós vemos os pastores, né? A riqueza cresce, por isso que a palavra de Deus diz que é raiz de todo o mal. Nós temos que viver com a riqueza sim, mas colocarmos Jesus em primeiro lugar e amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque se nós não fizermos isso, não vamos ter garantia na entrada dos céus. Como é que você pode dizer, eu amo a Deus? Como é que você ama a Deus? O que é que você tem feito para o teu irmão? Você tem visto o teu irmão passar fome? O que é que você tem feito por ele? Você tem ajudado o teu irmão ou você tem humilhado o teu irmão? E assim o povo de Laodiceia viveu numas riquezas, várias indústrias, diz a palavra do Senhor, o seu poder econômico era muito bom e o seu poder na terra podia ser bom, mas para Deus não era. O povo viveu assim, indústria de tecidos, eram ricos, mas diz a palavra do Senhor, mas espiritualmente não queriam um compromisso com Deus. Mas Deus estava dando oportunidade. Eu deixo essa palavra para você, ricos. Ajuda o teu próximo sendo servo de Deus. Fazendo assim, você está fazendo a mesma coisa que Jesus fazia. Se esvaziou, Jesus, ele se esvaziou de ser Deus, se tornou em forma de homem para ensinar a mim, para ensinar você, ricos, a viver sendo humilde e ajudar teu próximo como a ti mesmo. Eu deixo essa palavra para você.